se o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu. Prezados e caros amigos e amigas, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você está sintonizado no programa das tardes de domingo. Família, Fonte de Amor e Vida. Coordenado pelo Padre Aldo Lima, que todos os domingos está conosco, e também com os trabalhos técnicos na mesa de som, o Guilherme, que vai nos acompanhar na tarde de hoje. Damos início ao programa de hoje e você pode participar através do telefone, o DDD 11, número 3932-1600. Hoje não teremos a presença da Conceição, que está cuidando da saúde. Nós mandamos o nosso abraço a ela, mas você pode estar ligando que vamos tentar lhe atender. Eu vou repetir o telefone, o DDD 11, número 3932-1600. Também pode ser pelo WhatsApp, o DDD sempre 11, número 98371-9681. Pelo e-mail você vai escrever tudo junto. Família Fonte de Amor e Vida, @radio9dejulho.com.br. E nas redes sociais você digita facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida. Converse conosco, mande seu pedido de orações, agradecimentos e sugestões. Isso mesmo, você pode sugerir algum tema relacionado à família. Participe, esse é um programa feito para você. Caros irmãos e irmãs, queremos estar ao seu lado na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, para podermos compartilhar a palavra de Deus. Vamos refletir sobre a nossa realidade. Vamos juntos fazermos a oração do Espírito Santo. Queridos ouvintes, boa tarde. Reze conosco você, onde você estiver, e nós rezaremos aqui. Façamos esta sintonia, coração a coração, para que a catequese de hoje possa servir para o seu caminho de santidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, continuando nosso caminho aqui com o Papa Francisco, hoje a igreja em festa, queremos falar de santidade, mas é bom recordar, nesta manhã em Roma, a canonização de dois beatos conhecidos, pelo menos um de toda a igreja, o Papa Paulo VI, e outro da América Latina, Dom Oscar Romero, um arcebispo que foi assassinado durante a celebração da Eucaristia. Muito conhecido na época aí de períodos difíceis da história da América Latina, também do Brasil, então uma história que repercutiu bastante aqui em nosso país. É levado às honras dos altares nesta manhã, através do Papa Francisco e outros santos também, menos conhecidos aqui do nosso Brasil. Queremos continuar nossa reflexão, exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sempre sobre o chamado à santidade no mundo atual. Papa Francisco escreveu esse documento e nós estamos aqui com os casais, passo a passo, pouco a pouco, introduzindo você, caro ouvinte, nesse tema. O Senhor chama, intitula hoje os nossos parágrafos que nós queremos refletir nesta tarde. O Senhor nos chama você, chama cada um de nós à santidade, à santidade. Então, nessa tarde, Irineu, Terezinha, eles estão aqui e nós vamos assim dar passos concretos, exemplificar as situações, como é que a gente pode atender este chamado
este caminho, a vida santa, no seu cotidiano, na sua vida concreta de cada dia. Então vamos iniciando aí com o Irineu, que chamado é esse? O Senhor nos chama para quê? Boa tarde, caros ouvintes. É um prazer mais uma vez a gente estar aqui conversando com todos vocês. E nesse documento, nessa exortação apostólica, no número 10, o Papa Francisco diz: tudo isto é importante, mas o que quero recordar com esta exortação é sobretudo a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de nós, a chamada que dirige também a ti: sede santos, porque eu sou santo. O Concílio Vaticano II salientou vigorosamente: munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. Ok, Irineus, antes do Irineu avançar um pouquinho, isso é importante recordar o Concílio Vaticano II, porque é um modelo diferente, e a gente sabe, depois do concílio, o Papa Paulo VI, de modo especial, porque ele que concluiu o concílio, começado por João XXIII, aí o Papa João Paulo I, um tempo muito curto, não, mas depois João Paulo II, um papado longo, 27 anos, Bento XVI, também um período razoável, e agora o Papa Francisco. E a gente vê que mudou, né, de alguma forma, o foco, a atenção, porque a gente sabia que as congregações religiosas, de modo especial, elas se interessavam pelos seus fundadores, fundadoras, e logo o processo andava adiante, né? O interesse, a divulgação, para que as pessoas um pouco pedissem a intercessão dos seus fundadores, e com isso havia um interesse concreto. E hoje a gente vê uma mudada, uma guinada, quantos leigos, quantos pais, mães de família. Então a igreja vai colocando também sua atenção num modelo diferenciado, porque santo é sempre a freira, o frei, o irmão, o padre, o bispo, o arcebispo, né? Ou um mártir de uma situação concreta. Enquanto que hoje a igreja tem dado uma atenção, né? Santa Gianna Beretta Molla, uma dona de casa, uma mãe de família, e outros leigos também. Então há uma atenção, eu diria uma atenção especial também aos leigos, para que eles também sejam modelos de santidade. Aproveitando, Padre Aldo, você falou da beatificação, né, de Dom Oscar, canonização, aliás, Dom Oscar Romero, e do Papa Paulo VI. Lembrando que Dom Oscar Romero foi um mártir que ele atuava contra toda a perseguição do povo, etc. E ele morreu celebrando a Eucaristia. Tem toda uma história bonita do Dom Oscar Romero, né, da conversão dele, que tem até um filme chamado Romero, que é muito importante a gente conhecer para perceber a profundidade, né, dessa biografia desse hoje canonizado Dom Oscar Romero, um santo aqui da América Latina, cuja vida pode ser uma grande inspiração para todos nós, para fortalecer cada vez mais a nossa luta em defesa da vida contra a opressão. Isso é muito importante. Nós cristãos somos sempre a favor da cultura da vida. Mas voltando aí ao número 10 da exortação, é um recado muito direto. Quando diz: sede santos, porque eu sou santo. É um recado direto para mim, para você, para nós e para todas as pessoas. Para cada uma das pessoas, o convite ele é dirigido de forma pessoal. É um convite, mas na verdade é um imperativo: sede santos. Pede que nós sigamos a Deus, que sejamos o que Ele é. Não é que simplesmente o sigamos.
ele diz: sede santos porque eu sou santo. A gente pergunta, como pai de família, como mãe, como avó, como avô, nós podemos, com o exemplo de nossa vida, exigir santidade dos nossos filhos, netos, sobrinhos? Então é hora da gente fazer uma profunda reflexão, uma reflexão bem sincera e corajosa, e dessa reflexão pode ser que surja a necessidade de uma mudança. Pode ser, eu estava falando do Dom Oscar Romero, mas na vida dele houve um momento de conversão. Então pode ser que a gente também precise fazer uma conversão. Por mais que a gente tenha certeza que está no caminho certo, às vezes essa é certeza muito limitada, porque é da nossa dimensão humana. De repente a gente percebe que nós precisamos começar a observar melhor as placas de sinalização. De repente a gente está trafegando na contramão. Pode ser que o tanque de combustível esteja ficando vazio, a gente precise parar no posto para abastecer. Então, pode ser que a gente tenha que parar, repensar a nossa vida, pode ser que a gente precise dar alguns passos atrás, voltar até a origem e fazer toda a caminhada, refazer essa caminhada, aí tapando aqueles buracos, aqueles mal feitos que muitas vezes a gente cometeu sem perceber, sem ter uma maldade embutida, mas a gente agiu mal. Então, quando o Papa Francisco diz: munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, a gente entende que não só está se referindo aos sacramentos. Nós católicos, nós temos os 7 sacramentos, e a gente sempre define que sacramento é um sinal doador de graça. É sim um meio de salvação, mas nós não podemos nos limitar aí a frequência, a participação nos sacramentos. Por quê? Porque a gente pode entender que em toda parte, em todo momento, a gente encontra um ambiente bastante propício, bastante necessitado aí da prática da caridade, do nosso agir, da gente realmente fazer o bem ao próximo. E quando a gente fala do próximo, o mais próximo da gente é o próximo que está dentro da nossa casa. E a gente diz sempre que a casa, o lar, deve ser a primeira, deve ser uma igreja doméstica, é um laboratório de amor. O Papa Francisco também tem um texto dele muito bonito, atribuído a ele, mesmo não sendo deles, seguramente reflete o pensamento dele, quando diz que família é território, lugar de perdão e reconciliação. Porque a gente não é perfeito, a gente não é marido perfeito, a mulher nossa não é perfeita, não somos pais perfeitos, nossos filhos também não são perfeitos. Então há necessidade sempre da gente exercitar o perdão, da gente se reconciliar. E eu brinco sempre dizendo que não é só a família de Nazaré que é sagrada, a sua, a minha, a nossa também é. Sagrado é todo lugar onde Deus habita. Ok, acho que suscitaria também um motivo aqui para nossa reflexão, porque a gente tem assim doutrinalmente quais são os meios, para se manter numa vida de santidade, quais são os meios para a gente formar bem a nossa consciência. O catecismo da Igreja Católica, ele vai um pouco dizer que onde é que a gente busca, quais são as fontes que nós devemos beber, onde nós devemos nos alimentar. O Papa vai dizendo que os sacramentos, como esses meios que a gente deve sustentar a nossa vida cotidiana, diária, a Eucaristia, a confissão, essa reconciliação, eu diria, oficial, mas ela se dá também, é claro, no confronto, no convívio de cada dia.
Mas claro, a santidade ela se dá também através de uma busca de um propósito cotidiano. Nós temos que ir formando e polindo o nosso caráter, o nosso modo de ser, buscar um caminho virtuoso, né? Há um escritor lituano que reflete muito, chamado Pinkers. Ele sempre bate numa tecla e dizer que é preciso voltar na nossa pregação, na nossa catequese, que nós temos que voltar às virtudes, voltar a dizer que as pessoas precisam serem virtuosas. Elas têm que aprender. Hoje na Santa Missa nós ouvimos, né, que o rei lá diz que eu prefiro a sabedoria, eu prefiro a inteligência do que as coisas, um trono. Eu prefiro não quero ter saúde, mas que eu tenha a inteligência, que eu tenha a né? Que adianta a gente ter perfeita saúde e ser maluco, né? Tá com juízo fora de si. Então, Pinkers, ele sempre bate nessa tecla que é preciso hoje, para a gente construir um caminho de santidade, que a gente precisa polir o nosso caráter, né? Que a gente precisa buscar um caminho virtuoso, né? As virtudes precisam retornar, precisa voltar no nosso discurso, porque às vezes a gente fala de tanta coisa, né? Mas às vezes não tem a prudência, mãe de todas as virtudes. Nós podemos ainda introduzir aqui o nosso assunto com a Terezinha, porque há uma pergunta importante, que é quando a gente percebe, né, por exemplo, o virtuoso na vida de oração, o virtuoso na piedade, que são elementos importantes para a santidade, de repente a gente aí tem um elemento ruim, né, um vício, que a gente pode dizer que é a inveja, né? A inveja é coisa muito ruim, né? Porque ela em si já diz o que é. Mas de repente a gente olha que as outras pessoas têm uma facilidade maior, né? Na oração, na piedade, e eu não consigo. Às vezes estou mais no deserto, na aridez, e as outras pessoas parece que as coisas fluem, né? Até no caminho também para conquistar a santidade. E de repente eu estou aqui na retranca, né? Num deserto, e não consigo avançar. Será que tem por que desta diferença, por que dessa não facilidade? Né? Primeiro eu quero desejar uma boa tarde a todos os amigos, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando de Deus, estudando um pouquinho essa exortação apostólica, que veio assim a calhar para mim, porque eu sempre gostei muito de saber da vida dos santos, mas para mim era alguma coisa inatingível. E esta exortação, agora eu com 68 anos, eu já me digo candidata à santidade. Eu fico feliz porque eu também posso alcançar a santidade. Você também, meu amigo, minha amiga. Todos nós podemos. A exortação fala, né? Cada um tem o seu caminho. Nós sabemos, nós conhecemos algumas vidas de santos, mas nós não podemos achar que isso é inatingível. Eu nunca vou ser santo porque aquele santo foi martirizado, porque aquela santa ficava no convento só em oração. Não, cada um tem o seu caminho e nós não podemos desanimar, né? Nós temos testemunhos que são importantes para nos motivar nesse caminho para a santidade, mas a gente não precisa copiá-los, né? A gente, se for copiar um ou outro, a gente pode até se afastar desse caminho que o Senhor colocou para nós. Nós somos todos chamados a ser testemunhas, mas de formas diferentes. O Senhor, como para nós, para o Senhor, cada um de nós, assim como as nossas digitais, elas são únicas. Então nós somos únicos para o Senhor. E é importante que a gente saiba que cada um tem o seu caminho, né? E esse texto dele é totalmente autoexplicativo, né? Cada um deixa a sua marca registrada.
É lógico que é didático, nos ensina a conhecer a vida e a prática dos santos, né? Mas a gente não pode se esquecer que a única fonte é Deus. As formas e os utensílios que a gente usa, né? O abastecimento que a gente usa da oração, dos sacramentos, do primar dessas virtudes, do desenvolver essas virtudes, como o Padre Aldo falou, isso são traços distintivos que nós temos que buscar. Então, em cada família, vale a regra da gente observar a individualidade, a subjetividade de cada um, mas nós não podemos nos afastar da santidade achando que é alguma coisa inatingível. Muito pelo contrário, como o Irineu leu aí, né, em Levíticos, todos nós somos chamados a ser santos porque o Senhor é santo e Ele quer que nós sejamos, cada um ao seu jeitinho, o seu modo de ser. Ok, nós vamos continuar no próximo bloco ainda tratando deste assunto, deste chamado e como a gente reconhecer o nosso chamado. Vamos meditar um pouquinho porque o tempo passa com os nossos ouvintes. Uma canção para vocês, Terezinha, anuncie de quem é a autoria, quem canta. O cantor e o compositor é o Padre Jonas Abib. Ele diz que homens nós devemos ser, né? E o nome da música é Que Santidade de Vida. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que efeito da sua promessa perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja, guarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que guarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 3h29. Preste atenção, ouvinte. WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei.
Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com suas necessidades. Ligue para o telefone DDD 11, número 2796-5776. Davó Supermercados. Há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital, Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. Sempre com os melhores produtos e ofertas. Para saber qual Davó fica mais perto de você, entre no site www.davó.com.br. Davó, supermercado para toda a família. Queremos também agradecer e registrar a participação do nosso ouvinte Célio, do Jardim Eledir. Ele agradece os livros que recebeu. Pede oração para toda a família Desidério. Obrigado, Célio, pela sua audiência. Fique com Deus. Também estamos aqui registrando a audiência da Osmária, da Vila Rio Branco. Também o nosso amigo, grande amigo, Rubens e Aida, sintonizados lá da Vila Formosa, São Paulo, capital. Também a ouvinte manda uma mensagem para nós, não temos o nome, mas o telefone dela termina com o número 4831. Ouvinte, obrigado pela sua audiência e fique conosco. Muito obrigado mesmo. Queridos ouvintes, continuemos. Terezinha estava falando no bloco anterior que santidade é esta, e cada um na sua condição, se reconhecendo os seus potenciais, como é que nós podemos avançar, quais são as suas capacidades. O importante é que a gente se coloque sempre num caminho de busca, de procura, não paremos, não paralisemos, né? O triste é quando a gente paralisa e não quer avançar e não busca a Deus e não busca também aqueles meios que nós já ouvimos que o Papa nos aponta aí nos números 10 ao 13, como é que ele nos chama e como é que ele nos capacita, como é que nós podemos buscar, né? Vamos então, Irineu, avançar um pouquinho mais, reconhecendo aí que chamado é este que Deus nos chama, mas também dá as condições. Então, Padre Aldo, caríssimos ouvintes, a linguagem dessa exortação é uma linguagem muito simples. Eu vou ler as palavras do Papa. A propósito de tais formas distintas, quero assinalar que também o gênio feminino se manifesta em estilos femininos de santidade, indispensáveis para refletir a santidade de Deus neste mundo. E precisamente em períodos nos quais as mulheres estiveram mais excluídas, o Espírito Santo suscitou santas, cujo fascínio provocou novos dinamismos espirituais e reformas importantes na Igreja. Aí ele cita Santa Hildegarda de Bingen, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila e Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha. Mas interessa-me, sobretudo, lembrar tantas mulheres desconhecidas ou esquecidas que sustentaram e transformaram, cada uma a seu modo, famílias e comunidades com a força do seu testemunho. E eu lendo isso, caríssimo ouvinte, fiquei pensando nessas mulheres todas, muitas vezes as mulheres devotas que frequentam os sacramentos, que celebram a Santa Missa, e muitas vezes o marido não está nem aí, prefere ficar no bar. E elas muitas vezes podem ter em momentos de fraqueza, achar que não está sendo válida a sua vivência espiritual. Mas olha, as palavras do Papa, tantas mulheres desconhecidas ou esquecidas, que sustentam a mulher que ora, a mulher que reza, a mulher que cultiva uma vida espiritual intensa, ela é seguramente o esteio da família. Então você, minha senhora, que está ouvindo esse programa, pode ter certeza, a sua oração é o sustento da sua casa. É através da sua oração que há a presença de Deus habitando este lar,
formando essa comunidade. O seu testemunho é algo muito importante. Jamais desista, persista, continue, porque essa sua atitude, esse seu modo de agir, ele não está sendo, pode ser até esquecido pelo mundo, mas para Deus, não. Para Deus é algo super importante, que é o reino dele que está sendo edificado. Então, a gente encontra nas palavras do Papa uma ocasião propícia para a gente falar da santa participação das mulheres. E eu, quando li isso, eu pensei, o Padre Aldo também tem mulheres que são importantes na formação dele, até hoje. Pessoas que o inspiram, pessoas que se colocam como mães, pessoas que se colocam como irmãs mais velhas, pessoas até que dão conselhos em todo lugar, pelo jeito dele ser, né? Na paróquia, em toda a comunidade. A gente tem certeza que muitas pessoas e muitas mulheres, a gente ouvindo os relatos dele, nos relatos dele existem citações de muitas mulheres que dão um apoio muito grande. Então, tudo isso é muito importante. E a gente se pergunta, já pensou como seria a igreja se não houvesse a participação das mulheres? Tente imaginar a sua comunidade sem as mulheres. Será que seria uma comunidade forte? Será que existiria? E olha que o Papa menciona algumas santas, mas não é uma lista exaustiva, ela é exemplificativa. A gente já falou aqui de Santa Mônica, Santa Bernadette, então de tantas outras santas que podem servir de inspiração e servem como referência dessa santidade feminina. A Terezinha estava falando aqui, fazendo uma autoavaliação. Não existe só essa santidade elevada aos altares. Você, mulher que está em casa, sintonizada no rádio, que faz o seu trabalho com tanta dedicação, com tanta, eu diria até com tanta devoção, buscando oferecer um lar gostoso para o seu marido, ou se viúva, para os filhos. Isso também é enxergado como santidade. Tudo que é feito com amor aperfeiçoa a obra. E quando a gente fala assim de santidade feminina, não dá para a gente se esquecer daquela santa das santas que foi a mulher que com seu sim mudou a história da humanidade. Maria de Nazaré. Ok, daria, Terezinha, um instantezinho, daria pra gente alargar tantas coisas aí na fala da Irineu, mas ele é muito empolgado, em vez de dizer que as mulheres participam da missa, né, celebram a missa, né? Aí senão o padre vai ser aqui excomungado, né? Não, é claro, os ouvintes entenderam, de fato essa sustentação das comunidades pelas mulheres é real em todo o Brasil, eu diria no mundo inteiro. Então, de fato, aqui já fica aqui um compromisso da gente fazer uma grande alavanca de orações pela santidade dos homens e, mais do que isso, pela participação dos homens no corpo das comunidades, né? Onde eles estão? Não estão todos no bar, né? Porque estão comendo, futebol, tantas coisas. Então, de fato, nós precisamos, eu sei que existem grupos, né? Os grupos mais tradicionais da igreja, eles primam pela presença masculina. Alguns grupos, como o Texto dos Homens, o Encontro de Casais com Cristo, né? Eu me recordo sempre de Dom Pedro Luiz, que ele dizia assim, nós temos que valorizar o encontro de casais com Cristo, porque eles levam o marido para a igreja. É verdade. Exatamente. Mas nós queremos ainda meditar um pouquinho antes do próximo intervalo sobre este chamado, como é que Deus chama, como é que Deus vai capacitando e dando, de fato, o sustento para esta busca de santidade. É quando o Irineu leu esse trecho, né, que o Papa
Francisco coloca aí sobre a santidade das mulheres, isso no século 13, 14, né? E lá a mulher era totalmente deixada de lado. Então o Senhor suscitou santas para nos dar exemplo a serviço daqueles que necessitavam mais. Santa Brígida, por exemplo, eu fiquei sabendo que ela tinha 8 filhos. E mesmo assim, ela ajudava os necessitados, os enfermos, e não perdia de vista a educação dos filhos, principalmente a educação cristã. Então dá para a gente fazer as coisas, né? E ele colocou justamente o nome dessas santas para aquela época em que a mulher era totalmente submissa. E ele também coloca aqui, ele relembra o profeta Jeremias, no versículo 1:5, que diz: antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei. Eu acho esse versículo maravilhoso. Então, antes de nós termos sido gerados, o Senhor já nos conhecia. E quando eu paro para refletir este versículo bíblico, eu penso no aborto, né? Não tem nada a ver aqui com o Papa, nem cita, mas eu pessoalmente penso no aborto, né? Aborto tantos dias, tantos meses, mas o Senhor já nos conhecia, Ele já nos havia consagrado quando antes de nós estarmos sendo gerados no ventre materno. E esse ser que o Senhor já consagrou, Ele já queria que nós fôssemos santos. Ele já quer que nós sejamos santos. Como foi lá no início, né? Sede santos como o vosso Pai Celeste o é. Então, nós somos agraciados, nós somos valorizados com esse projeto particular e consagrado para a salvação de Deus, né? É esse projeto que o Senhor faz para nos levar à eternidade. E cada membro da nossa família, cada membro. E nós não podemos ser empecilho para o crescimento de alguém, de nossos filhos, de nossos netos, de nossos parentes, de nossos amigos. Nós temos que incentivar e ajudar a buscar junto com eles essa santidade. Para isso nós somos chamados, né, por Deus. E é uma coisa muito bonita. Então, quando a gente falou aqui sobre Santa Teresa, né, que Deus se escondia no meio das panelas, então realmente não adianta a gente ter, não há necessidade, não é que não adianta, não há necessidade nós termos só uma vida de oração para sermos santos. Nós podemos muito agir, orar, ter as virtudes desenvolvidas e cultivadas para alcançar a santidade. Aí algumas pessoas podem estar pensando, mas eu não tenho tempo de ir à igreja, porque eu cuido do meu marido ou do meu filho que está na cama. Será que esta pessoa não pode alcançar a santidade? Lógico que pode. Você cuidando do seu filho, do marido, de alguém doente na cama, ou mesmo que não esteja doente, mas numa outra situação, sem poder muitas vezes frequentar os sacramentos, lógico que pela misericórdia, pelo amor de Deus, se você tiver vontade, essa disposição, esse propósito da santidade, o Senhor vai te reservar esse ponto, Ele vai te reservar esse cantinho no céu, porque Ele quer salvar as nossas almas, né? É para isto que Ele nos consagrou desde o nosso ventre materno.
Eu gostei deste salvar nossas almas. Precisamos. E até um slogan, né? Salvar almas, né? Mas hoje a gente pensa no todo, né? Exatamente. No todo. Deus quer nos salvar. Nos salvar. Salvar o nosso corpo também, nossa matéria. Muito bem, vamos continuar. Nossos ouvintes tá aí, uma pausazinha, porque a gente fala. Isso. Eu sei, mas é bom a música. Vamos ouvir uma canção, um hino. Aqui a música é do Valmir Alencar, o Ministério Adoração e Vida, e a música chama Em Santidade. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. Com as trevas, como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender
6h50. Queremos registrar a audiência da dona Raimunda, lá do Parque das Árvores, Santo Amaro. Ela pede oração para a família Soares Melo. Também lembra da vizinha dela, dona Marlene, do Parque das Árvores. A dona Raimunda diz que lá tem muitas árvores e pássaros, lá em Santo Amaro. Obrigado, Raimunda, pela sua audiência. Também dona Estela, do Jardim Ondina. Ela pede oração para a família Santos Carvalho. Obrigado. Continuemos, caros ouvintes. Nosso tema, um chamado à santidade. Ivan, nós temos alguns ouvintes também se pronunciando, fazendo sua comunicação pelo WhatsApp. O Gilberto pode fazer aí. Isso, exatamente, Padre Aldo. Bem lembrado. É o nosso amigo da Moca, né? O Paulo da Moca, também manda o seu abraço, elogiando o programa. E o Ivan Baldez, que também manda o recado para o Padre Aldo, que será transmitido. Obrigado, Ivan. Muito bem. O Ivan pede para falar de Nossa Senhora Rosa Mística, talvez uma outra oportunidade a gente dedique aqui um programa a Nossa Senhora, como lembrou Irineu, aquela que, através do seu sim, abriu as portas da eternidade, porque Jesus Cristo é a eternidade garantida. É Ele que nos garante o céu pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. É preciso que nós sejamos conduzidos a esta vida em Cristo, com gestos, palavras concretas, né? Na vida concreta, ao nosso redor, como recordava Irineu. A santidade, ela tem que acontecer na relação com aqueles que estão ao nosso lado, nas ações concretas, nas respostas, né? Quando nós somos motivados a agir com a nossa resposta, aqui é que vem os canais de santidade, as vias de santidade. Então nós queremos retomar a falar sobre este chamado. O Papa nos parágrafos do 10º ao 13 fala das condições, dos meios, né, das vias, né. Recordamos agora do papel importante das mulheres na vida, no corpo da igreja, esta luzes que foram aparecendo no percurso difíceis da igreja. Exemplo de Santa Teresa, em um tempo tão difícil, ela foi uma luz que brilhou na escuridão com seu caro São João da Cruz. Nós vamos continuar sobre outros pontos, né, da vida e maneiras da vida onde nós podemos encontrar a santidade. Então, retomando agora rapidamente, o primeiro ponto que foi abordado hoje diz respeito à santidade como um chamado pessoal a cada um de nós. Não tem essa de que só serve a outros e de que eu estou desobrigado. Não. Seja lá qual for o motivo, você também está enquadrado. Porque a gente lembra, as palavras lembram, sede santos, porque eu sou santo. E o outro ponto foi que a vida, né, divina se comunica de diferentes maneiras. Não é preciso nós imitarmos este ou outro santo. Não é necessário que a gente pense, bom, eu vou seguir Santa Catarina de Sena, por exemplo, e eu vou ser santa como ela foi. Não há regras fixas. Cada um é um. Como nós dissemos, como as nossas impressões digitais, elas são únicas. Nós somos únicos para Deus, cada um de nós. Então nós temos que viver do nosso modo, a nossa espiritualidade e santidade. Nós podemos ter exemplos, né? Como nós temos os exemplos dos santos, as vidas que eles tiveram, os exemplos de oração, de dedicação, de entrega aos menos favorecidos, de ajuda aos pobres, doentes, do acesso aos... Pode continuar. Pode. O acesso aos nossos sacramentos, mas nós não podemos achar que é uma regra fixa e que nós temos que seguir, porque não há nenhum manual para ser santo. O que o Senhor quer é que nós
do jeito que Ele nos formou no ventre materno, nós sejamos santos nas condições que nós estamos. Eu sou casada, nós somos casados, você é casado, seja santo dentro do casamento. Você é um trabalhador, seja santo no seu trabalho, seja honesto, faça o teu trabalho com dignidade, com a máxima perfeição que você puder, ajudando aqueles que estão do teu lado. Então, onde o Senhor nos colocou, de acordo com a vocação que Ele nos deu, que nós sejamos santos através desse meio, sem achar que nós temos que imitar este ou outro santo, ou esta ou outra pessoa. Ok, uma palavrinha dentro dessa fala da Terezinha, é que é claro que os santos são levados aos altares porque a igreja quer apresentar uma virtude de modo especial de alguns deles, né? Porque eles se destacaram em uma vida virtuosa, e fica aí o modelo, o exemplo. Agora, claro, São José Maria Escrivá, que é um santo aí muito amado, especialmente que é fundador da chamada Obra de Deus, a Opus Dei, ele tem um ponto assim muito importante, né, para a vida moderna, para a vida de hoje, porque esse deslocamento, né, porque a vida de santidade ela foi muito divulgada, falada assim no interno da vida eclesial, da vida comunitária, é na igreja, nos altares, nos conventos, é o papado, né, aquela coisa muito igrejeira, enquanto que ele desloca isso, né, esse ponto que a Terezinha falava, você é operário, então a sua vida de santidade ela vai ter que acontecer ali, nas suas relações com os amigos, com o seu chefe, com aquele que é responsável. Você é responsável por um trabalho que exige, né, que você seja honesto, né? Você lida com dinheiro, né? A sua santidade vai acontecer ali, cumprindo os horários, tirando o seu sustento com honestidade, né? E eu acho que isso é um grande combate, especialmente para o nosso país, para o modo como nós a cultura, né, que vem sendo impregnada, né, deste relaxo, né, um relaxo, e que tudo se dá um jeito, a gente dá um jeito, a gente resolve, e às vezes os meios para se resolverem não são os mais honestos. Mas nós queremos, Irineu, uma última palavrinha, porque o tempo se esgota. Então, mas o terceiro ponto destacado aí da exortação foi aquele que trata dos estilos femininos que refletem a santidade de Deus. Nesse mundo em que parece haver um domínio masculino, destaca-se a importância da mulher e do seu testemunho, que é capaz de transformar o ambiente em que atua, como nós falamos bastante aqui. Lembrando também que a maioria da população brasileira é feminina. E o quarto ponto, que é essa palavra profética importantíssima, né, do Papa Paulo Francisco. Papa Francisco, olha, eu já estou... Não é Paulo VI. Eu estou pensando no que já foi consagrado. Cada um de nós é filho consagrado já no ventre materno, né? Antes até de nós sermos concebidos. E eu acho que o Padre Aldo nos deu aí uma lição de casa, né? Nós temos que rezar mais, pedir mais a santidade dos nossos maridos. Quando eu falo nossos maridos, parece que eu tenho vários, né? Não, mas no geral, dos filhos, dos homens, aqueles da nossa família que estão um pouco distantes da igreja. Eles também fazem parte, também são chamados a ser santos, assim como todos nós somos. Você que ligou, caro ouvinte, queremos agradecer a Deus a sua atenção. Gilberto tem ainda um recadinho, pode falar, Gilberto? Sim, esse tema interessante da santidade me faz lembrar de duas frases que eu ouvi e não esqueci. Uma delas, Irineu, de um professor nosso, ele dizia assim: alguém no empenho exagerado em ser anjo corre o risco de tornar-se monstro, dado o exagero, dado o excesso, enfim, se transforma em alguém que não é humano, mas
Como ele disse, ao invés de anjo, monstro. E também lembrar aos nossos irmãos que santos não são feitos de barro ou gesso. Os santos são de carne e osso. Muito bem. Isso. A você que ligou, nosso agradecimento. A dona Raimunda, viremos levar para o altar seus pedidos, suas orações. A você que esteve conosco, esperamos nos encontrar no próximo domingo, às 15 horas. Continue ligados na Rádio 9 de Julho. Nós faremos agora uma oração e você receberá a bênção de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoado